Bom, e aí nós chegamos na nossa última página com essa última videoaula, onde nós criaremos a home. A home ela vai ter duas seções. A primeira vai ser um banner, que eles chamam de slideshow, e a segunda é uma seção com alguns textos linkando algumas páginas internas. Então, nós vamos pegar aqui então a página modelo, vamos criar uma cópia. A home nós vamos chamar de index.php. A razão da gente usar index é porque a maioria dos servidores web já estão programados para reconhecer esse arquivo como o inicial do site. Então, o que nós vamos criar aqui? Nós vamos criar então inicialmente uma div, que eu vou chamá-la de slideshow. Vou chamá-la de slideshow. Dentro dessa div, nós vamos colocar algumas imagens. As imagens estão aqui, ó, na pasta fotos. Tá? Se você pegar aqui no final, você vai encontrar aqui, ó, home 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, eu vou colocar então aqui essas imagens, img. Vou pegar então na pasta fotos o arquivo home1.jpg. Vou colocar aqui uma tag spam. Essa tag spam eu vou usar ela como, vou colocar um ID na verdade, ID label 1, ela vai ser usada como uma legenda da foto, tá? Então vou escrever aqui folhas de plátano, ok? Então eu vou ter a imagem, né? Vou ter a imagem e vou ter aqui na tag spam uma legenda para essa imagem. Então eu vou duplicar 1, 2, 3 vezes. Só vou mudar aqui. Já vou inserir as 4. Mudar aqui os labels também. E vou mudar as legendas. Isso aqui é árvore de araucária. Essa imagem é rodovia na serra. E essa última é pôr do sol. Bom, vou colocar em maiúsculo para ficar. Então, beleza. Então, tenho aqui as imagens. Eu vou salvar e a gente vai dar uma olhada como que ficou isso. Tá aqui as 4 imagens, ok? Com a respectiva legenda, né? Então você perceba que todas as imagens têm o mesmo tamanho. Voltando àquela ênfase que eu já fiz várias vezes, em termos de projeto, tudo tem que ser feito de forma intencional, né? Então a preparação das imagens, tudo isso já tem que ser previamente definido, ok? Isso faz parte do conceito de projeto, evidentemente. Bom, agora, o que eu quero fazer? Na sequência, nós vamos incluir o jQuery, que é o framework, né, que a gente vai usar para fazer a animação dessas fotos.
Existem inúmeros plugins na internet disponível para fazer esse tipo de banner, tá? Mas nesse caso aqui nós vamos criá-lo. Nós vamos criá-lo até para mostrar também que você não precisa usar necessariamente tudo que está pronto. Tem coisa que você pode fazer. Então, eu vou pegar aqui no portfólio, vou tomar emprestado aqui o jQuery de novo, ok? Vou jogar ele aqui na home. Vou jogar ele aqui. Mas antes disso, eu vou colocar aqui abaixo das imagens alguns botões para servir de controle, para que eu possa trocar as imagens. Então, vou criar aqui uma div e vou dar o nome a ela de botões. Ok. Dentro dela, eu vou colocar uma tag button, com ID F1. Ele vai ser do tipo button. Vou associá-lo com uma class botão que a gente já usou lá no formulário, né? E aqui vai ter então o número 1. Vou fazer a mesma coisa para os demais. Então aqui vai ser um F2, F3 e F4. Aqui vai ser o botão 2, o 3 e o 4. O que eu quero fazer? Quando eu clicar no F1 ele vai mostrar a imagem 1, quando eu clicar no 2 ele vai mostrar a 2 e assim por diante. Vou salvar e vamos ver o resultado depois dessa alteração. Por enquanto é natural que as imagens fiquem empilhadas dessa forma, né? Aqui no final está aqui os botões, ó, né? Que a gente vai usar então para fazer a troca das imagens. Agora sim, vamos voltar então lá no jQuery. Nós já incluímos aqui o framework, o jQuery. Agora o que a gente precisa fazer então é criar o código para fazer aquela animação. Então vou colocar aqui uma tag script. Dentro dela eu vou fazer uma chamada aqui em jQuery da seguinte forma: document read. Ou seja, quando o documento estiver pronto, né? Quando o documento estiver pronto, nós vamos chamar uma função function. Nós vamos chamar então uma função, tá? Então, quando o documento estiver pronto, vai acontecer o que? Quando o documento estiver carregado, ele vai, eu vou pedir para ele fazer o seguinte: eu vou pegar aqui então o ID, o slideshow, que é onde estão as minhas imagens, aquela div, ok? Vou pegar todas as imagens que estiver dentro dela e vou esconder. Vou usar então aqui esta propriedade hide. Então, ele pega todas as imagens, que estiverem dentro do slideshow, ele vai esconder no primeiro momento. Assim como o spam, né, que são aquelas legendas. Todas as legendas que estiver dentro do slideshow, ele também vai esconder. A foto 1, ele vai mostrar. Então, primeiro eu preciso esconder tudo e depois eu mando mostrar a foto 1.
e mando mostrar a legenda 1, que é o label 1. Então isso aqui você já está pensando como um programador, tá? Então eu escondo todas as imagens, escondo todas as legendas e para começar, evidentemente eu mostro a primeira, tanto a imagem como a legenda, né? Bom, aí na sequência, isso aqui é o que vai acontecer automaticamente, né? Então, na sequência, eu vou considerar agora quando o F1, o que é o F1? F1 é o botão, lembra dele? Aqui, ó. Quando o botão F1 for clicado, clique, né? Function. Quando o F1, botão F1 for clicado, vai acontecer o que? Bom, eu vou copiar essa estrutura aqui, vou jogar aqui dentro, porque eu vou trabalhar com ela. Quando o F1 for clicado, de novo, ele some com todas as imagens, some com todas as legendas, mostra a imagem 1 e o label 1. Isso aqui, você vai falar, mas você já colocou aqui, por que você está colocando? Estou colocando porque o cara pode ter clicado no botão 5 e agora clicou no 1, né? Então eu preciso repetir. Aí eu vou copiar essa estrutura, vou colar aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa para o 2. Quando a pessoa clicar no botão 2, ele some com todas as imagens, some com todas as legendas e mostra a imagem 2 e a legenda 2, né? Quando o usuário clicar no botão 3, some com todas as imagens, some todas as legendas e mostra a imagem 3 e a legenda 3. Quando ele clicar no botão 4, faz a mesma coisa. Some tudo e mostra a imagem e a legenda 4 apenas. Ok? Essa então é a lógica. Vamos ver se isso é verdade? Então, vamos recarregar a página. Não, ele não mostrou então ali a imagem. Deve ter dado alguma coisa. Vamos só conferir aqui. Um detalhe importante, as imagens eu não coloquei o ID, ó, tá vendo? Então vamos lá. Aqui é foto 1. As imagens estão sem a identificação. Aqui é foto 2. Foto 3. E aqui é foto 4. Salvando, certo? Então as imagens também, eu estou fazendo referência, ó, né? Foto 4, mas cadê a foto 4? Ela precisa existir aqui a identificação, senão ó, ID, ok? Joguinho da velha, a mesma regrinha que a gente viu lá do CSS. O jQuery, o JavaScript, ele acessa também, ele consegue identificar um objeto no HTML pelo ID, utilizando o joguinho da velha mais o nome que foi atribuído a ele. Agora sim, tá lá. Então apareceu só a primeira imagem e a primeira legenda. Se eu clicar no 2, não. Então tem mais alguma coisinha errada. Tem mais alguma coisinha errada e a gente precisa, evidentemente, encontrar. Então vamos dar uma revisada aqui no código. Então botão F1, tá certo. Tá tudo certo. Vamos só conferir aqui. O botão F2, ponto clique.
ponto function, ele vai sumir com as imagens e vai mostrar sim, existe existe um detalhe aqui que está diferente. Vamos mudar aqui a foto 1. Vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui o fade in, slow, e aqui a mesma coisa. Deixa eu só testar aqui para a gente ter certeza de que vai funcionar certinho. Vou fazer isso para todos os casos aqui. Ok. Então, ao invés do show, nós vamos usar o fade. O fade in, ele é um efeito. Ele vai gerar mesmo resultado, só que ele vai produzir um efeito de como se fosse uma transição. Então, fade in, vamos lá, vamos atualizar a página. Não. Tem mais alguma coisa que não está funcionando. Precisamos ter certeza que nós incluímos aqui o jQuery, né? E ele está incluso. E aqui embaixo também precisamos ter certeza de que o botão está funcionando, o que também é verdade. Tá, eu acho que eu encontrei aqui o erro. Na verdade foi um erro de digitação. Esse é uma coisa que você precisa ficar atento, né? Você já percebeu que em termos de programação, às vezes a produtividade cai bastante por conta de situações como esta. Em HTML a coisa anda bem mais rápido. Até agora você viu que a gente veio rapidinho. Mas aqui, às vezes, um simples detalhe acaba tomando um tempo. Por quê? Esse document read, né? Na verdade eu fechei ele aqui, ó. Tá vendo? Na verdade isso precisa ser fechado lá embaixo, porque esses cliques aqui vão entrar dentro dessa função, né? Então, como eu coloquei ele no lugar errado, ó, gerou todo esse problema. Então, na verdade, ele é finalizado aqui. Mas é importante que aconteça isso, até para você ter aí uma noção de que essas coisas acontecem mesmo e quem está mexendo com desenvolvimento está sujeito a essas situações. Então vamos salvar, vamos atualizar aqui a página agora, espero que agora funcione. Agora sim, tá lá, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ok? Então tá aí o nosso banner funcionando, né? Então revisa aí o seu código conforme nós vimos aqui, ó. Vou mostrar ele completinho para você, ó, ok? Para você poder revisar. Nesses casos aqui é importante às vezes parar aí o vídeo para você poder conferir o seu código, né? Ok? Muito bem. Agora eu preciso ir lá no CSS para poder fazer alguns ajustes em termos de layout, né? Então eu quero que essa legenda
apareça de uma forma mais interessante, né? Então eu vou abrir aqui o arquivo CSS. Vou lá no final da página. E vou fazer aqui agora algumas formatações para a home. Então eu vou começar formatando o slideshow. Formatando o slideshow, na verdade o spam. O spam que... desculpa, na verdade primeiro o slideshow apenas, antes disso. O que eu quero fazer? Eu quero colocar essa legenda, conforme você deve ter visto no site de exemplo que eu mostrei, eu quero colocar essa legenda aqui em cima da imagem com uma transparência, né? Então para isso eu preciso pegar o slideshow, que é a div onde está essa imagem aqui, e setar uma altura para ela, que na verdade vai ser 320 pixels. Vou colocar aqui um clear buff, porque eu vou usar ali float. Vou usar float na verdade eu não vou usar float, mas eu vou usar position. Então vou colocar aqui o position relative e vou colocar o z-index. Essa propriedade ela é interessante. O z-index é quando você faz empilhamento, quando você coloca um objeto sobre o outro. Então um tem que ficar em cima, outro tem que ficar embaixo. E aí você controla isso a partir do z-index, né? Estou falando que o z-index era que a imagem vai ficar embaixo para a legenda ficar em cima. Aí eu venho no slideshow, agora sim, span. E aí eu vou formatar a legenda. Eu vou colocar então como um position absolute, já que o slideshow é relative, né? Então ele vai ficar em relação a ele. A posição dele em relação ao bottom, ou seja, a parte inferior da imagem é 0, então eu vou colar ela lá embaixo. E em relação à margem esquerda também é 0. Então, bottom 0 pixel. Então, o que acontece? Eu seto a imagem como o objeto de relação, né, com relative, e falo que a legenda vai ficar posicionada absoluta em relação à imagem, mas posicionado lá embaixo, ó, na borda 0 lá embaixo e do lado esquerdo 0. Então eu vou jogar a legenda exatamente nesse pontinho aqui. Que mais que eu preciso fazer? O z-index, né? Já que a imagem é 0, então esse aqui vai ser 1. Ele vai ficar em cima. Vou colocar uma cor de fundo, background color, e aí eu vou usar o RGBA para fazer a transparência. Então ele vai ser o 34, 104, 144 e vai ficar com uma transparência de 0.6. Essa aqui é a mesma que eu usei no menu. Essa aqui, ó, tá a mesma cor e a mesma transparência. A cor do texto nesse caso vai ser branco, já que ele vai ficar em cima de um azul. Vou colocar essa legenda, preciso transformá-la como bloco, já que ela também é uma tag inline. Vou dar um padding de 10 pixels para dar um espaçamento interno. E para finalizar, vou setar a largura dela, que é a largura da imagem, que é 650 pixels. Acho que é um pouquinho menor que a imagem, ok? Então, feito isso, eu vou salvar e a gente vai ver então aqui o resultado. Lá está. Então, puxei ela aqui em cima. Agora, ela fica ali então transparente. Dá para ver aqui a questão da transparência, né?
e fica em cima da imagem, gerando esse efeito bem mais interessante. Se você quiser melhorar ainda um pouquinho mais também, eu vou pegar esses botões e vou colocar eles no centro. Então vou criar aqui uma formatação para os botões, dizendo que ele vai ter um alinhamento centralizado. Eu vou dar aqui uma margem para ele de 5 pixels superior e inferior e 0 pixels de direita e esquerda, só para ele não ficar grudado nos demais objetos. Pronto, tá ali então ele centralizado, ok? E assim então fica pronto o nosso banner aqui da home. Agora eu vou colocar aqui embaixo mais algum conteúdo. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte: você vai abrir o arquivo de texto que a gente está usando, e lá no final dele, lá no finalzinho, você tem aqui um texto que a gente vai usar para a home. Então você vai copiar esse texto, vai colar aqui, ok? Muito bem. Esse texto nós vamos colocá-lo da seguinte forma: nós vamos dividir ele em 4 partes. Então está aqui nossa empresa, nosso cliente, nosso serviço, portfólio. Então a primeira parte eu vou colocar ela dentro de uma div que eu vou chamar de, vou associá-la com uma classe que é a coluna 1. Então, coluna 1, ok? Nossa empresa vai ser um H2, tá? Vai ser um H2. E eu vou tomar aqui emprestado pode ser no topo mesmo. Vou tomar emprestado aqui a tag do ícone. A gente vai colocar então aqui um ícone para a nossa empresa, e o ícone vai ser o file text mesmo. File text, vamos colocar aqui uma quebra de linha. E aqui nós teremos um parágrafo, ok? Teremos um parágrafo. Então nós vamos seguir então com essa estrutura. Só lembrando que o H2 eu vou associar duas classes com ele. Vou associar a classe box, para ele ficar com cantos arredondados, e uma classe chamada sombra, ok? Então vai ficar dessa forma. Então agora eu vou duplicar aqui. Então só vou substituir, na verdade aqui agora vai ser a coluna 2. Só para a gente ganhar tempo, eu vou substituir aqui, ó, nossa empresa por nossos clientes. Aqui eu vou usar o icon table, tá? E aqui eu vou pegar esse texto e substituir aqui também, ok? Então vai ficar desta forma. Aí eu vou duplicar agora os dois. Nossos serviços vai ficar na coluna 1, tá? Vou recortar aqui e vou colar aqui.
o ícone dos nossos serviços é o list. E por último o portfólio vai ficar aqui. E o ícone do portfólio é o câmera. Ok? Então, em termos de conteúdo, é isso. Então, só para você dar uma olhada aqui como ficou, eu vou mostrar aqui o código. Então, eu tenho ó, coluna 1, coluna 2, coluna 1, coluna 2. A ideia é colocar 2 em cima e 2 embaixo, né? E dentro de cada coluna tem aqui um H2, que vai ser o título, né? E esse H2, além do ícone, ele está associado com duas classes, com o box e com o sombra. O box é o que faz o canto arredondado, nós já vimos isso. O sombra nós vamos criar ainda. E aqui eu tenho um texto para cada um. Vou salvar. Vamos ver aqui o resultado. Então, a princípio é isso aqui, ó. Ok? A princípio é isso. Agora a gente vai então fazer aí alguns ajustes lá no CSS. Ok? Então vamos lá. O que eu preciso fazer? Primeiro as colunas, tá? Então vou criar aqui a coluna 1 e a coluna 2. Vou falar que as duas vão flutuar à esquerda. Left, que ambas terão 320 pixels de largura e que o alinhamento do texto vai ser centralizado. Center. Ok? Então vai acontecer isso. Flutuar para a esquerda, tamanho 320 cada uma, com texto centralizado. Vamos dar uma olhada. Ok, já temos então aqui as duas lado a lado, mas está um pouquinho bagunçado ainda. Então vamos fazer aqui umas correções. Na coluna 1 apenas, eu preciso de especificar uma margem direita de 30 pixels. Tá? Então só na coluna 1. Isso deve ter melhorado já aqui alguma coisa. Isso, já criou aqui então um espaçamento, né? Então quando eu defini as larguras, eu já considerei, né, 320, 320 mais esses 30 pixels que eu sabia que era necessário aqui. Agora eu preciso formatar o H2 que está lá dentro. Então eu vou pegar aqui o coluna 1 H2 e o coluna 2 H2 também. O que eu quero formatar? O H2 é o título, né? Você percebeu aqui, ó, certo? O que eu quero formatar nesses casos? Vou colocar um background color, uma cor de fundo, que no caso vai ser DC E4 EC. Vou colocar uma cor, que nesse caso vai ser o 0099 CC, e vou colocar um padding de 10 na parte superior, 0 na inferior, 5 na superior, 10 na superior, 0 à direita, 5 inferior e 0 à esquerda. A gente se confunde às vezes nessas numerações aqui. Ok,
Então, isso aqui é a formatação para o H2. O que vai acontecer com o H2 quando eu fizer isso? Isso. Então, ó, cor do fundo, né? Então, aqui, ó, cor do fundo, ok? A cor da letra, esse azulzinho, e o paging, né? Então, 10 em cima, 5 embaixo, nenhum lateral. Como nós já tínhamos associado o H2 com a classe sombra, né? Então ele já fez aqui então para mim o cantos arredondados, né? Porque isso aqui a gente já tinha usado aqui, ó, em vários locais. Então está aqui e embaixo o texto, né? Agora, para terminar, eu vou criar mais uma classe que eu vou chamar de sombra, que na verdade é a classe que a gente já havia definido, né, aqui no H2. Eu associei com o box e o sombra. O sombra não existe ainda. Então, o que vai ser o sombra? O sombra eu vou usar um recurso do CSS3, tá? Então, toma cuidado que nem todos os navegadores reconhecem esse recurso, que é o Box Shadow. E eu vou falar que ele vai ter uma cor 0 na posição 0 pixel, ou seja, em relação à horizontal ele não vai movimentar nada, mas em relação à vertical ele vai movimentar 5 pixels abaixo, né? Ele não vai essa posição aqui diz se ele vai ser suavizado ou não, né? Eu vou falar que não, que ele vai ser não vai ser suavizado. 5.2 D2 FD vai ser a cor. Então vou copiar aqui e vou, nesse caso também existe aquela questão da compatibilidade para os demais navegadores, que é o caso do Moz e do WebKit. Os valores são sempre os mesmos, né? Então vamos só dar uma olhada depois de criar essa classe sombra, então como que ficou. Pronto, é isso aqui, ó. Então ele criou então essa sombrinha aqui embaixo, ó. Essa sombra então diz o seguinte, ó: a primeira posição que ele não deve deslocar nada, a sombra para a direita nem para a esquerda, né? Então na horizontal. O deslocamento deve ser na vertical 5 pixels, que é essa distância aqui. Aqui é se eu quero uma borda suavizada ou não, né? Vou colocar aqui um valor só para a gente testar. Então você vê lá que ele fica, né, desfocado, na verdade. Então não é isso que eu quero uma borda sem desfoque. E aqui a cor dela, que você pode especificar de acordo com a sua necessidade, tá? Então aqui está então a nossa home, tá? Com o banner funcionando e com esta definição, com esses textos aqui descrevendo alguns serviços e alguns detalhes da empresa, tá? Bom, com isso a gente conclui então esse projeto. O projeto está pronto, ó, né? Lembrando que aqui os links são os mesmos, né? O projeto então está pronto, conforme a gente havia mostrado. Algum detalhezinho às vezes diferente, porque a gente, como você viu, a gente desenvolve mesmo na hora que a gente está mostrando, né? Mas está aí. Havendo aí dúvidas sobre algum detalhe, a primeira recomendação é repasse os vídeos, né? Repasse os vídeos, veja exatamente no ponto onde foi mostrado, tem todo o código aqui certinho, né? A segunda observação a gente usou bastante recurso de HTML5, de CSS3,
mais de CSS3 do que de HTML5. E nem todos os navegadores estão acostumados ou reconhecem essas tecnologias ainda, então é preciso considerar isso. Como vocês podem ver, eu testei sempre no Chrome. E se houver ainda alguma dúvida, alguma dificuldade, você pode usar lá o recurso na administração, lá no suporte, né? Desde que seja estritamente ligado ao que a gente mostrou aqui, a gente vai ter condição de atender perfeitamente, tá? Eu desejo a você boa sorte nos seus projetos, e que divulgue essas aulas, tá? Para os seus colegas da faculdade, do trabalho, da escola onde você estuda, tá certo? Para que mais pessoas possam também aprender aí a montar um site, embora simples, mas um site bastante rico em detalhes e um site perfeitamente aplicável aí à maioria das empresas sem problema nenhum. Tá bom? Muito obrigado e é isso.